Boa noite, pessoal! Saudações! Mais um episódio do Jurídico Diz que Pode. Agora, como vocês estão vendo, ambiente diferente, estamos fora de casa. Hoje, fomos convidados a participar do terceiro CobraCon, Congresso Brasileiro de Condomínios. E desde já, agradeço ao Reginaldo da Abrasconde o convite para a gente estar podendo participar desse mega evento aqui em São Paulo. E estamos também na rua Frei Caneca. Frei Caneca, né? É Frei Caneca. Frei Caneca, shopping Frei Caneca. Acertou. Nós estamos aqui. Desde já, agradeço as minhas coleguinhas de podcast. Doutora Lai, boa noite para a turma. Boa noite, pessoal. Ou a depender do horário que você estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Doutora Cláudia, fala um oi. Boa noite, pessoal, tudo bom? Que prazer estar aqui nesse grandioso evento, né? A convite do Reginaldo, da Abrascon. Só temos a agradecer essa oportunidade do Jurídico Diz que Pode estar aqui nessa mesa e no meio dos colegas tão valorosos aqui. Obrigada pelo convite e fica aqui com a gente. E agora, doutora Juliana, nossa coleguinha da SEX, Comunidade de Experts em Condomínio. Nossa mentorada, a doutora Andréa Resch. Dá um oi pro pessoal, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Robson, Lalai, doutora Cláudia. Um prazer estar aqui com vocês, dividir essa mesa, esse momento, participando desse congresso. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, perfeito. Agora, para a gente bater nosso papo, aproveitando esse ambiente diferenciado e sabendo que a doutora é síndica, é masoquista, não basta apanhar como advogada, tem que apanhar como síndica também. Ela quer garantir o lugar pessoal, dela no céu. Pelo amor, é brincadeira. Conta pra gente, ser advogado já não é fácil. Ser advogado de condomínio é complicado. Agora, ser síndica também, como que é a sua visão nesse ponto? Você está praticamente dos dois lados da mesa. Você está entendendo tudo o que acontece ali. Conta pra gente um pouquinho disso. Bom, a gente gosta de pouco desafio, né? Problema pouco é bobagem, então a gente está agradando aí a situação. Com certeza. Brincando. Eu comecei no condomínio, tem 15 anos já que eu sou síndica, e comecei, acho que como na maioria dos casos dos síndicos antigos, digamos assim, comecei com meu próprio condomínio, né? Eu já advogava para condomínio, e quando eu decidi ser mãe, eu saí do escritório que eu trabalhava, então a sindicatura encaixou, porque eu conseguiria ali ter uma atividade e acompanhar o crescimento dos meus filhos. E de lá para cá as coisas foram desenvolvendo, evoluindo. Abri a empresa de sindicatura também e hoje eu estou como síndica profissional e como advogada. E é curioso quando você tem as duas experiências, porque algumas opiniões que você vai emitir ou algumas decisões que você vai tomar, você já sabe como se acautelar, como direcionar a situação para não se expor a risco também, né? Porque a responsabilidade do síndico ela é muito grande. Então, a gente consegue se direcionar de uma forma mais segura e, consequentemente, direcionar o CNPJ condomínio de uma forma mais segura também. Perfeito, perfeito. Doutora Cláudia? Bom, doutora Juliana, nós sabemos que você fez um artigo muito importante, né, no livro que foi feito também com a comunidade SEX, né, temas práticos para síndicos. E dentro desse artigo que você escreveu, um longo artigo muito bem fundamentado, você fala do passo a passo, né, de como ser um bom síndico profissional, né? Conta um pouquinho do seu livro para a gente, do seu artigo. Bom, é um sonho, né, que acho que a gente conseguiu concretizar dentro da comunidade, porque acho que todo advogado, quando se forma, ele tem a vontade de escrever um livro, né? É algo meio que da nossa natureza. Mas a gente sabe os obstáculos que tem. O grupo, a gente conseguiu reunir um pessoal muito qualificado, com bastante experiência, e eu tive a honra de escrever um artigo justamente sobre sindicatura profissional. E eu digo que, assim, não é um artigo só para síndico profissional, é um artigo para um síndico que deseja ter uma gestão profissionalizada. Porque hoje no mercado, infelizmente, a palavra síndico profissional, ela ficou um pouco banalizada, né?
principalmente da pandemia para cá, que o mercado cresceu demais, ganhou muita visibilidade, muitas pessoas que nunca tiveram vivência de condomínio se intitularam síndicos profissionais, achando que ser síndico profissional basta ser um administrador de empresa. E a realidade não é essa, é bem diferente. Então, assim, ali eu trago dicas de passo a passo para você, mesmo que você seja um síndico orgânico e quer levar uma gestão profissionalizada para o seu condomínio, você consegue se orientar. Se você está começando na profissão, né, no ofício, e quer começar já de uma forma mais estruturada, também pode te ajudar num direcionamento. E se você já está no mercado há 15, 20 anos, é sempre bom relembrar, porque quando a gente está numa zona de conforto, a gente tende a esquecer pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa gestão. Então, a ideia é essa, orientar desde forma de eleição, como que a eleição tem que acontecer, remuneração, e o que é importante você desenvolver dentro da sua sindicatura para que você vá bem e o condomínio também. Bom, eu ouso dizer que esse livro, na verdade, não é só para síndicos, né? Também serve para condôminos, porque é como a gente, se tivesse um roteiro, um passo a passo de várias situações dentro do condomínio, né? E é importante que os condôminos também tenham esse conhecimento, até para saber lidar melhor com as decisões do bom síndico, não é? Exato. Então, é importante. Então, esse livro não é só para síndico, viu, gente? Podem comprar, vocês que são condôminos, que vai ser muito útil para vocês também. São temas práticos para síndicos e para toda a coletividade condominial. Né? Exatamente. Então, o objetivo do livro é justamente esse, né? Abarcar... Eu costumo dizer que para cobrar, você tem que conhecer. Exatamente. Então, a partir do momento que você se dispõe a viver em coletividade, seja um investidor, seja condômino, você precisa conhecer aquela estrutura para saber se ela está sendo bem gerida e para cobrar com efetividade, senão a gente fica só naquela conversa de lavadeira de que o meu síndico não faz nada. Exatamente, cobrar com alguma base, né? Alguma Exato. base legal. E não dá mais para você falar, eu não sou do jurídico. Não tem essa. O próprio síndico tem que ter o mínimo de conhecimento na legislação do Código Civil para poder colocar em prática a função dele dentro do condomínio. E para os moradores, os condôminos, a mesma coisa. Porque se você quer cobrar do seu síndico, você tem que saber o que você pode cobrar e saber se o que ele está fazendo está correto ou não. Exatamente. Então, nosso livro também serve para deveres, né? isso. Então, é isso aí. Doutora Laika, me deu um apontamento. Você está muito quietinha. Eu quero seu mineirês aqui. Cadê? Vai, mineirês, eu não tô quietinha, não. Ju, assim, a gente sabe que, né, a função de síndico, ela tem muitas, como é que eu digo? Muitas aventuras, né? São muitas emoções, como diria o Roberto Carlos. E uma coisa que a gente percebe muito é, por exemplo, a maioria dos condôminos acha que o síndico tem que estar lá 24 horas. Como que funciona essa questão? Eu costumo brincar que o síndico, assim como o zelador, ele não é um ativo imobilizado do condomínio. Ele é um gestor. Gostei do ativo imobilizado. Ele está ali para gerir. Então, e é uma coisa que a gente ouve muito numa entrevista para síndico profissional. Ah, mas você não mora aqui, você não está aqui todo o tempo, como que você vai cuidar do condomínio? Gente, que garantia você tem que um síndico morador está ali disponível 24 horas? Ele tem família, ele tem trabalho. Então, esse conceito ele precisa ser mudado. E acho que as pessoas começam a olhar um pouco mais para isso. O que ele tem? Ele tem braços e ele tem apoio. Então, assim, o portão quebrou, não é o síndico que vai consertar, é uma empresa de manutenção ou uma pessoa direcionada já para isso. O elevador quebrou, não é o síndico que vai consertar, não é o síndico que vai resgatar um passageiro, é a empresa de manutenção. Então, você precisa ter processos de contingência bem montados, bem estruturados, para que a sua função flua, né? E aí entra a questão do profissionalizado. Então, assim, eu não estou ali presencialmente, mas se quebrou uma bomba, o meu zelador sabe consertar. Se o meu zelador está de folga, eu tenho um conselho ativo que vai acionar uma empresa, ou eu tenho uma portaria presente ativa que vai saber direcionar a situação numa situação de emergência. E um plano de manutenção muito bem elaborado, porque quando você tem uma manutenção preventiva, quando você tem um acompanhamento, você minimiza as suas chances de problema. Então, tudo faz parte de um planejamento, né? O condomínio ele precisa funcionar como uma grande engrenagem.
Até porque, né, eu vejo que eles confundem, né? O síndico, ele não é o empregado seletista do condomínio, ele é um prestador de serviço. E como tal, no contrato dele, vai ter ali momentos que ele vai estar dando plantão, né, para atender os condôminos, mas o trabalho em si, ele acontece nos bastidores, né? Aquilo que não está visível aos condôminos e a ninguém. Porque nos bastidores você está no telefone, você está resolvendo isso, você está fazendo esse plano funcionar, né? Então eu vejo dessa forma. Que as pessoas não veem, né? Exatamente. Na verdade, a maior parte da função é o que as pessoas não veem, né? Porque eu já até citei uma vez que o síndico bom não é aquele político que está dando tapinha no ombro, na garagem, né, um com o outro. Não, o síndico bom é aquele que está trazendo para o condomínio segurança em todos os aspectos da palavra, seja segurança financeira, segurança jurídica, segurança perimetral, e mantendo a ordem daquele ambiente. Isso tudo não necessariamente depende da presença física ali. Até porque eu posso estar de plantão num condomínio fazendo cotação para outro. Então, o físico, a missa de corpo presente nem sempre é o que resolve o teu problema. Isso que você falou, Ju, ele se aplica não só para o síndico profissional, para o síndico orgânico também, né? Porque existe aquele equívoco que o síndico morador é o que tem que estar realmente disponível 24 horas, afinal de contas ele mora ali. E não é bem assim. E aí que começam os maiores desgastes e desestímulo das pessoas de participarem da gestão do condomínio. Sim. Por conta dessa falta de limitação. Então, um limite ele é extremamente importante. Eu tenho um parâmetro, eu atendo o condômino de segunda a sexta, das 8 às 18, lógico, às vezes estende um pouco mais, sábado até determinado horário. Passou esse período, o meu celular de trabalho ele é guardado e eu tenho o meu celular pessoal. Portaria, zelador e conselho, eu tenho o meu celular pessoal para qualquer situação de emergência, eu preciso ser encontrada, mas eu não preciso estar à disposição para o condômino que vai reclamar do cachorro do vizinho que está latindo. Isso é uma coisa que eu posso resolver em outro horário. Então, assim, esse limite, até para a saúde do gestor, ele é importante. A saúde mental. Porque hoje já se fala em síndrome de burnout com síndico infartando, síndico estressado, e aí sai confusão. Sofrendo stalking. Exato. Então, assim, os limites, assim como em qualquer ofício, né? Um advogado, lógico, raras exceções de um criminalista, ele não está disponível 24 horas para o seu cliente. Um dentista, ele não está disponível 24 horas para o seu cliente. Por favor. Então, tem as suas limitações. Sim. E é importante essa consciência. Então, para um síndico morador, talvez uma estratégia interessante seria realmente agendar plantões. Sim. Né? Então, ele mora lá, não quer dizer que esteja disponível 24 horas, mas ele pode reservar uns 2 dias na semana para fazer atendimento de moradores. Então, ele disponibiliza aquele tempo para tirar dúvidas, para atender, até para prestadores de serviço. Eu acho que é um momento que ele está se resguardando ali e depois disso dá a folga para o síndico, que ele tem vida depois da sindicatura. Com certeza. Né? E tem várias estratégias que você pode colocar. Você pode ter um plantão semanal, ele é sempre importante, né? Que as pessoas saibam que qualquer situação ela te encontra ali. Gente, pega um sábado de manhã, faz um café com o síndico. Sabe, põe ali um pão de queijo, uma garrafa de café. Já agrada, né? À disposição para receber as demandas do teu condômino. Crie momentos que eles possam te acessar e que eles entendam que naquele momento você está ali disponível para atendê-lo. Porque aí a sinergia começa a fluir com mais naturalidade. Nesse ponto entra também os meios de comunicação, que eles se sintam de fato atendidos, né? Não é aquele e-mail que cai lá na caixa de entrada e o síndico nunca vê, nunca responde. Então, na sua sindicância, como que você trata essa questão da comunicação dentro do condomínio? Boa. Eu uso bastante o WhatsApp, bastante mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere e-mail. Então, assim, todos os condôminos têm número de telefone celular, número de WhatsApp e e-mail. Meu e da Ione, que trabalha comigo, né? Porque é sempre importante ter alguém junto com você. Se tem condômino que prefere ligar, então você atende numa ligação. Se eu não posso atender, a Ione atende, ou então eu retorno depois dentro da possibilidade. Mas depende muito do perfil de condômino que você tem. Então, tem condômino que vai funcionar muito bem num aplicativo. Tem condômino que você pode investir em aplicativo que ele nunca vai abrir. Ele gosta de ter a sua presença. Então, depende do perfil de condomínio que você atende. E aí, dentro desse perfil, você monta a sua estratégia. Mas, para mim, uma ferramenta que funciona muito
é o WhatsApp. E você participa desses grupos abertos ativamente? Participo. Corajosa, hein, mulher? Jesus, Corajosa. olha, são poucos síndicos que eu conheço que falam de Essa tem forma coragem. tão aberta que usa o WhatsApp sem problema nenhum, porque eles têm essa verdadeira ojeriza do Horror WhatsApp. WhatsApp, É. né? Olha, eu tenho um grupo de condôminos aberto, e aí é um único canal naquele condomínio que funciona super bem. E eu tenho condomínio que eu tenho um grupo aberto que todo mundo posta, e eu tenho um grupo fechado que só eu e a Ione postam. Porque quando começa muita mensagem, uma informação que você colocou se perde. Então, depende muito do perfil, mas mesmo começou a ter uma crítica, começou a ter uma polêmica no grupo, eu pego essa pessoa e eu levo particular. Então, eu deixo sempre muito claro, no grupo aberto para os condôminos, eu vou soltar comunicados e uma outra situação pontual. Resolver problema é individual, a gente resolve no individual. Porque senão você fica colocando lenha numa fogueira que não vai E apagar não resolve nunca. o problema, né? Exatamente. Só aumenta. Entendi. Agora, tinha uma dúvida. Aquilo que a doutora Laide costuma botar na mesa. E aquele cão demônio que aparece no WhatsApp para jogar lenha na fogueira contra a síndica? Como que você costuma resolver isso daí? Muito jogo de cintura, muito exercício emocional de mentalizar, contar até 10. Gente, precisa ter muito controle Sim. mesmo. Olha, É assim, eu já cheguei a fechar grupo, então começou com esse tipo de situação. Eu, por um período, silenciei para que ninguém postasse. É lógico que isso você tem que tomar muito cuidado para não ser visto como uma postura autoritária, né? Mas às vezes é necessário, porque o que as pessoas precisam entender é que quando um condomínio começa a se inflamar, não é ruim para o síndico. O síndico ele é um prestador de serviço como qualquer outro que está no condomínio. Ele vai, ele volta, mas a coletividade mantém. E se você tem uma coletividade inflamada, esse condomínio ele não vai prosperar. Eu tenho isso muito forte por premissa. Então, assim, você chama a pessoa no particular. Uma coisa que eu faço muito exercício, eu não respondo na hora. Eu respiro, eu ponho um copo d'água na boca e não engulo. Isso, é uma conto técnica. até 1000. Eu espero, porque se eu responder no calor da minha emoção, Não vai eu dar também certo. vou comentar aquela E situação. vai entrar na energia ruim, né? também. Exatamente. Igual você se é discutir difícil com uma... controlar as emoções da gente, imagina Exato. alheia, Nossa, né? Impossível. E assim, se for um condomínio que eu tenho um conselho participativo, eu jogo para o conselho e falo, gente, eu vou me afastar dessa situação, subsíndico, presidente do conselho, alguém assuma, porque está partindo para a pessoalidade. E aí, quando tem pessoalidade, não se tem uma decisão racional. Então, é importante você ter parceiros estratégicos. Agora, se nem no conselho você tem esse apoio, se nem no conselho você tem essa inteligência de pensamento, talvez seja a hora de você rever se você é uma peça integrante daquele quebra-cabeça. Aí entra a questão da saúde mental, né? Que pouco se fala, Exatamente. mas eu acho que é um assunto muito importante que, particularmente, eu gosto muito disso, porque até que ponto eu sou útil aqui, eu tenho que manter essa sindicância, até que ponto, né? Eu vou deixar o meu ego sobressair a minha saúde. Você tem essa premissa, Ju? Tenho. Assim, e recentemente, inclusive, eu renunciei a um condomínio por conta disso. Eu costumo dizer que existem nichos. Como em qualquer área de atuação, existem nichos. E o condomínio ele pode ser dividido em inúmeros tipos de nicho, inclusive com perfil de morador. Tem condomínio que ele tem um perfil beligerante tão intenso que ele precisa de um síndico que te mande calar a boca. E esse não é o meu perfil. Para eu chegar para alguém e falar, cala a tua boca, é porque eu já desci do salto há muito tempo. Não, já ultrapassou Então, o limite. assim, eu prefiro me retirar e entender que aquele não é o meu nicho, aquele não é o meu perfil de atuação. Porque, gente, dinheiro nenhum no mundo, contrato nenhum no mundo paga a sua tranquilidade de espírito e a sua saúde. Então, eu acho que, assim, hoje, a grande dica que talvez a gente pudesse deixar para os síndicos ou para quem quer ser síndico é entenda o teu perfil e entenda o teu limite. Porque uma coisa que, para mim, é extremamente ofensiva, para você está dando beijinho no ombro e seguindo, não te ofende. Como cada um Mas recepciona. a nossa estrutura emocional, ela é muito determinante. E a sindicatura, ela exige isso, ela exige uma maturidade emocional, uma inteligência emocional muito forte.
E se aquilo, esse condomínio que eu renunciei, tinha um determinado condomínio que a hora que aparecia uma mensagem dele no meu celular, eu já começava a passar mal. Mas, gente, eu não preciso não é vida, disso, né? não tem necessidade. Eu tenho filho pequeno, eu tenho família, tenho outros contratos, um vem, outro vai, mas eu preciso me manter. Então, a minha integridade mental, saúde, ela vem primeiro que qualquer outro contrato. É isso também a gente sente na advocacia, né? Porque tem clientes que a gente precisa demiti-los. Não tem como. Olha, E começa a em mais cozinhar de o nosso 30 anos de cérebro. profissão, eu só demiti um. Você também é de Deus? Não dá, né? Tudo tem limite, né? Mas, em 15 anos de sindicatura, foi a primeira vez que eu renunciei a um condomínio. Assim, eu já briguei para continuar. Não, Sim. agora você está me afrontando, eu vou te mostrar que você não tem razão e vou até o fim. A hora que você pedir para eu ficar, eu saio. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim que a gente, né, tem aquela questão de tentar ver se a coisa flui. Se está tendo um atrito, vamos tentar resolver, vamos tentar, né? A intenção é sempre buscar o apoio, né? Fazer tudo numa conciliação para você poder, porque tem interesse de todo mundo, você continuar com o seu trabalho e os moradores terem uma direção, ter um gestor competente. Mas chega uma hora que fica difícil, você não é obrigado. Exatamente. E você já teve algum problema? Isso que você está falando para a gente é algo direcionado à sua pessoa. Mas você já teve algum problema de algum condômino que realmente causava no condomínio que você teve que marcar assembleia do antissocial? Você já teve alguma experiência? Assim, que pudesse falar para a gente? Olha, não cheguei a marcar assembleia, mas eu já tive algumas situações. Eu já tive condôminos que se pegaram, literalmente falando, dentro do condomínio, vias de fato. Eu já tive situação que estava perto ali, aí eu chamei uma câmara de mediação para dentro do condomínio, o condomínio bancou aquela primeira sessão para tentar levar uma pacificação para aquela situação. E eu já tive situações que eu terceirizei para um departamento jurídico. Eu acho que é importante a gente entender a nossa limitação. Embora eu seja advogada, quando eu estou como síndica no condomínio, eu sou síndica, eu não sou advogada. Né? É importante desmembrar esses papéis. Então, assim, eu acho que essa parte de mediação e arbitragem, ela ajuda bastante. O conselho participativo ajuda bastante. E a limitação de, não, agora realmente precisa ir para uma demanda judicial, precisa ir para um jurídico, também é importante esse feeling para você evitar que o condomínio tenha prejuízos maiores ali na frente. Saber o limite, né? Até onde você pode seguir ou não. Exato. Eu tenho uma premissa muito de preservar as situações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma reclamação de barulho ou uma reclamação de uma situação de eu não exponho quem está fazendo a reclamação. Então, eu vou tratar aquela situação, lógico, eu tenho as denúncias formalizadas, porque se eu precisar me resguardar futuramente, está tudo documentado, mas eu não vou falar assim, olha, fulano está reclamando de você. Não, olha, chegou até a gestão esse problema, o que a gente pode fazer para resolver? Né? Sempre numa tentativa de mediação, porque aí você não inflama ainda mais a situação. Então, essa é uma premissa que eu carrego para a minha gestão. Perfeito. Nessa mediação, você costuma envolver os conselheiros, o subsíndico? Sim. É sempre importante ter mais de uma pessoa, né? Porque senão dá uma impressão de pessoalidade. Então, o conselho, o subsíndico, eu sempre trago para perto, dependendo da administradora, se for uma administradora parceira que tem uma boa estrutura, a gente pode fazer isso, inclusive, nas dependências da administradora, para ser um ambiente neutro, e já levei para a Câmara de Mediação e Arbitragem também. Acho que é uma ferramenta, porque o mediador, ele tem um treino, uma técnica para ir buscar. Às vezes, eu costumo muito dizer que a gente tem que enxergar o que está por trás da cortina, o que tem no pano de fundo. A pessoa está brigando por conta do barulho, mas o problema dela não é o barulho, o problema dela é uma doença que ela precisa descansar. Então, o barulho vem como um estopim para atrapalhar aquilo. Então, quando a gente se põe no lugar do outro, entende o porquê que aquela reclamação veio, você consegue florear a situação um pouco melhor. Perfeito. Me dá um destaque para a gente, que o pessoal costuma muito confundir. Quando a desavença não é contra o condomínio, ou seja,
um morador específico com outro. Começa a pegar aquelas coisas, ou é barulho, ou não gosta de ver, ou é criança. Só que você percebe que a reclamação é sempre do A com B. Não envolve mais ninguém em volta. Como que você consegue chegar nesse ponto e chegar num ponto e falar assim, olha, daqui para frente o condomínio já está fora. Agora é você e ela... Qual é o limite, né, de atuação do síndico? Como consegue chegar nisso? A maioria dos casos acaba sendo isso, né? Ou é vaga de garagem, ou é o apartamento de cima com o de baixo. Assim, você fez uma primeira reunião, você tentou mediar 1, 2 vezes, a situação está se prolongando. E, normalmente, nesses momentos, você consegue entender se é algo pessoal, direcionado, ou se é algum problema da pessoa, né? Por exemplo, eu já tive situação de reclamação de barulho, mas em cima tinha uma criança com necessidades especiais que brincava de bater. Então, você começa a identificar as causas raiz daquilo, tenta direcionar 1, 2, 3 vezes, não deu certo, é hora de começar a tirar o corpo fora, porque dali para frente você vai partir para a pessoalidade, porque você já começa a ter uma opinião formada sobre aquilo. Então, é algo pessoal, documenta, faz um parecer, emite se for o caso, chama uma assembleia para tratar do assunto. Olha, teve essa situação, a gestão do condomínio apurou isso, foi feito aquilo. O que competia ao condomínio fazer foi feito. A partir de agora é uma questão entre condôminos e eles vão se resolver. É um problema E aí de direito de vizinhança. Né? Exatamente. Isso é importante, tem que ficar, né, relacionado bem certinho essa questão desse limite para os condôminos, entre o que é direito condominial e o que é direito de vizinhança propriamente dito. É porque é sempre dito que o síndico não está fazendo nada. Ele reclama. Então, o que podia fazer o síndico já fez. Agora, cabe a você tomar uma atitude, quer entrar com processo, quer notificar, você precisa contratar um advogado e tomar as providências necessárias. Eu fui síndica de um condomínio que ele ficava nos fundos de uma lanchonete do McDonald's. Gente, o exaustor do McDonald's faz um barulho tenebroso. É algo terrível. Pelo menos daquela unidade específica. E ali era uma briga antiga. Só que assim, os moradores de um determinado final se incomodavam, os demais não se incomodavam. A gente chamou o McDonald's, conversou, notificou, tentou. Chegou num ponto que não tinha mais o que fazer administrativamente. É um problema em tese do condomínio, porque afeta uma coletividade. Exatamente, pelo menos aquela prumada. Toda aquela prumada. Mas, bom, fizemos tudo que era administrativo, não dava mais. A gente se juntou até para fazer reclamação nas redes sociais para ver se resolvia. Não deu resultado. Gente, daqui para frente é o seguinte, tem que entrar com ação. É uma ação que não é barata, porque tem perícia, tem uma série de situações. Vocês vão se juntar para formar quórum, para aprovar isso numa assembleia? Ah, não, a gente prefere tirar o corpo fora. Então, desculpa, não incomoda tanto assim. Exatamente. E se incomodar, eles teriam vamos dar sequência. Vamos dar sequência, vamos brigar, vamos para o processo. Então, assim, esse limiar o síndico também precisa entender. Até que ponto você vai ficar brigando por uma causa, sendo que os próprios condôminos estão só te usando de testas de ferro para aquilo. Exatamente. A mesma coisa do cheiro de fritura, né? Do McDonald's. Eu brincava que o condomínio tinha cheiro dos Estados Unidos, era um cheiro de batata frita só. Horrível. Aí o condomínio, a casa fica cheirando gordura. Era um problema sério. Mas entra nessa situação, né? Porque não dá. Como você vai provar? Exatamente. Falando aí em comportamento, eu queria que você trouxesse para a gente a sua visão com relação às crianças. Vem muita reclamação de que os pais eles terceirizam, né, o trabalho que é deles, né, a responsabilidade deles com relação aos menores dentro do condomínio. Então, tem muitas crianças brincando sozinhas, sem o acompanhamento de um adulto ou de um responsável nas áreas comuns. E isso vem causando alguns acidentes, né? Alguns acidentes até graves. E foi aprovado um projeto de lei, vamos ver se isso vai vingar agora na Câmara dos Deputados, para que seja aplicada uma multa para os pais e para o síndico que não colocar avisos, até com relação à idade que é permitida em determinado na piscina, no playground.
Você tem muito problema nesse sentido com crianças, com adolescentes, também os adolescentes estão no topo das reclamações, né? Nos condomínios que você cuida. Olha, eu ainda acho que adolescente dá mais problema que criança. Adolescente, né? Acho que o problema das crianças menores são os pais. Eu acho que assim, a gente, quando se fala de criança, a gente tem 3 problemas. São os pais que terceirizam essa educação, largam as crianças soltas no condomínio e acham que o condomínio tem que ter proteção de quina em tudo quanto é canto. Tem que ser babá mesmo. Né? Tem que ser babá. A gente tem o problema dos pais que não aceitam que ninguém, assim, deixa o filho brincar sozinho lá embaixo, mas não quer que ninguém chame a atenção do filho dele. Então, é um outro problema também, mas acho que assim, o maior problema é do abandono efetivo. Então, a gente precisa entender qual é a situação daquela criança. É uma criança que frequentemente está sozinha, tem um indício ali de abandono de incapaz, isso precisa ser sinalizado. Até porque a gente tem uma obrigação de proteção do menor, previsto no ECA, que é uma obrigação da sociedade como um todo. Agora, se é só criança solta, brincando, aí é comunicado, em excesso é advertência, é multa, é fazer limpar o lugar que sujou, fazer os pais consertarem o que a criança quebrou, mas algumas medidas de segurança elas são necessárias. Piscina é trancada, porque por mais que a criança saiba nadar, ela caiu numa piscina no susto, ela corre o risco de se afogar. Não dá para deixar sozinha. E até se ela estiver brincando com outra criança, né? Exatamente. Não, aí o outro, imagina. O limiar da responsabilidade do síndico, ele é bem tênue, né? Entre a omissão e a isenção de responsabilidade pelo fato do terceiro. Então, assim, o lugar está sinalizado. Todos os procedimentos de segurança foram adotados. Uma piscina está trancada, o síndico, o condomínio e o CNPJ está resguardado. A criança se machucou, os pais ainda vão ser advertidos. Porque o condomínio ele não pode ser manchado, né? Porque, nossa, aquele condomínio as crianças se machucam sempre. Não, tem que ter um limite ali, né? Agora, algumas estratégias que alguns condomínios adotam são legais. Há um síndico mirim. Você é o síndico mirim, você tem que ajudar a cuidar do condomínio. Eu adoto isso num condomínio e funciona super bem. Ajuda a fiscalizar, né? Exato, porque ele se sente meio que chefinho ali. E as crianças não brigam com ele. Não, você sabe que tem um condomínio que eles têm a gangue do condomínio. Esse é o nome que eles se deram. Nossa, a gangue do bem. Mas eles cuidam um do outro, brigam, lógico, criança sempre briga, mas eles cuidam um do outro e os pais permitem essa liberdade de um zelador chamar a atenção. Olha, até aqui vocês estão exagerando. Qualquer coisa ser imediatamente comunicado, os pais serem imediatamente chamados, porque a criança ela precisa de orientação. Agora, o adolescente aí já é um trato diferente, tem questão de drogas, que pode ser um problema dentro do condomínio. Infelizmente, a gente vê muito adolescente consumindo bebida alcoólica. E drogas nas áreas comuns, porque os pais não deixam em casa, então eles descem com amiguinhos. Aí, gente, é câmera, não ter... Tem um canto lá no condomínio que é escuro, mas é uma área de preservação ambiental. Você coloca um impeditivo de acesso, você coloca uma cerca. Criar mecanismos para proteger aquela coletividade. Até porque o síndico, nesse caso das drogas, ele não pode ir para as vias de fato, né? Mas se estiver extrapolando, aí é dever do síndico também chamar a polícia, notificar primeiramente os pais, né, que eles são os responsáveis, mas se a situação não for resolvida, chamar a polícia, porque a coisa não pode fugir do controle. Mas o problema que a gente está observando nos condomínios que a gente atende é que os pais não aceitam a crítica, o alerta, tem uma resistência muito grande, assim, não, meu filho não está fazendo isso, não foi com meu filho que fez, isso não existe, eu tomo conta, eu sei o que ele faz, eu conheço meu filho. Então é muito complicado o papel do síndico para chegar com uma notícia dessa, olha, peguei seu filho fumando droga. E aí os pais passam a mão na cabeça, é muito complicado. Nós temos adolescentes que estavam tocando terror no condomínio, pichando com um prédio recém-pintado, para você ter uma ideia. Xinga prestador de serviço, xinga os funcionários, xinga morador. Aí você vai, adverte e nada acontece.
O menino desce e continua tocando o terror do mesmo jeito. Então, eu acho que falta aí uma conscientização dos pais. Eles realmente estão terceirizando, porque acho que o moleque dentro de casa deve ser um terror. É melhor ele ficar lá na área comum, que pelo menos não está me perturbando. Mas não está certo, a gente não está aqui para criar e nem educar o filho alheio, né? Então, cada um que cuida do seu. Eu já tive adolescente que namorava na escada de emergência. Eu sei, assim, aí você faz umas incertas de vez em quando. Eu evito falar com os pais, principalmente a gente chama de pai Nutella, né? Que são os pais que os filhos dele nunca faz nada errado, essa geraçãozinha bem delicada mesmo que a gente tem. Vulgo alecrim dourado. Isso. Alecrim dourado mesmo. Eu já vou com a imagem. Olha, eu primeiro mando a imagem. É lógico que você não vai conseguir cobrir o prédio todo, não é um Big Brother, né? De CFTV. Mas hoje a gente tem até câmeras IPs. Você não precisa de fiação. Tem um ponto ali que está sendo um ponto de problema, é um lugar focal, põe uma câmera IP ali, pronto. Porque aí você tem a imagem e você vai conversar com os pais com provas. Porque aí não fica... A pior coisa que existe é o diz que me diz. Que tanto porque no o direito adolescente vai negar, ele vai falar que não fez, que ele não estava lá, que é mentira, e aí fica a sua palavra contra ele. Então, assim, orientar sempre o funcionário a não abordar direto as crianças, né? Porque isso pode virar um outro problema, ou principalmente não abordar sozinho, mas qualquer atitude suspeita, chama a portaria, chama alguém do conselho, e as câmeras ajudam bastante. Perfeito. Ju, no último assunto, eu acredito que estamos chegando ao final. Já. Eu só estou vendo o Robson anotar ali, eu falo um pouco. A faca Tramontina hoje é ele. Agora é ele. É que ele está mais direcionado lá, tá certo. Mas, assim, um último assunto, né, para a gente poder ir encerrando, que é um dos campeões também, né, dentro do condomínio de reclamação, que é cachorro, animais, cachorro sem focinheira. Como que você lida com essas questões no dia a dia? Olha, eu acho que, de novo, a gente volta para o ponto da cultura do condomínio. Eu tenho um condomínio que várias unidades têm um pet como filho, literalmente falando. Os cachorros vão para a creche com a mochilinha de manhã. Que bonitinho. Assim, 3 vezes na semana eles vão para a creche. Tem gente que tem, inclusive, o transporte escolar que vem buscar. Hoje, a questão do pet é uma questão delicada que, inclusive, está sendo tratado no novo Código Civil que vem aí. Vai integrar a família, né? Vai integrar a família. Então, a gente já fala hoje. Guarda compartilhada não é de hoje que fala para pet. Né? Já tem aí um certo tempo. Hoje já se fala em alimentos para pet. Então, a gente precisa entender que a nossa sociedade ela está mudando e os pets estão conquistando um papel que antes eles não tinham. E isso precisa ser respeitado na nova estrutura familiar que se tem. O problema não é o pet. O problema é o bom senso e a limitação das pessoas. Então, assim, eu me pauto na questão dos 3 S's. Está ferindo segurança, salubridade e sossego, então nós temos um problema. Não tem ofensa a esses 3 S's, é a falta de resiliência do outro. Então, essa balança ela é importante. Tem condomínio que já está lá instituído, já faz cultura do condomínio, que o pet vai sair pela área de serviço. Gente, essa comunidade aceitou isso e convive bem com isso, para que você vai mexer? Perfeito. Já faz parte daquela cultura. Agora você pega um prédio novo, que não tem essa cultura, que o pet... Hoje, o grande boom é o Golden, né? Que ele é enorme, solta um pelo terrível, estabanado, mas é um bebê. Ele é dócil, ele né? É extremamente dócil, mas ele é grande, então ele assusta. Você trata ele como um cachorro dócil de pequeno porte ou você equivale ele a um Rottweiler? E que incomoda mais, né? Exato. Então, ou você tem um pincher que é desse tamaninho, mas é mais irritante. É um demônio. Então, assim, a estrutura do condomínio, a cultura daquele condomínio... Conta muito, né? Conta muito. Você não vai chegar num condomínio... porque agora o STJ estabeleceu que o cachorro pode circular para a área comum, o prédio que o pet já sai pela garagem vai ter que passar a circular para... Não mexe no time que está ganhando. Ali está funcionando, está dando certo, ótimo. Para aquela comunidade, aquela realidade é boa. Então, é aí que entra de novo a questão do nicho, da identidade do teu público, da identidade do teu condomínio. Perfeito.
Considerações finais, doutora Cláudia? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com a doutora Juliana, sempre trazendo informações relevantes para você que é síndico, você que é morador. E é um prazer também estar aqui nesse grande evento, né? Agradecer mais uma vez o Reginaldo pelo convite e vamos aí para uma próxima, se Deus quiser. Perfeito. Doutora Lai? Foi muito gostoso, né, estar aqui com todos vocês. Eu já... A gente se sente em casa, né? E eu quero também agradecer o Reginaldo da Brasconde e toda a sua equipe, né, por nos proporcionar esse momento tão agradável. Verdade. Agradecer a nossa querida convidada, amiga do coração. Até a próxima, pessoal. Doutora Juliana? Pessoal, obrigada pelas oportunidades. É sempre um bate-papo descontraído e gostoso. Acho que a gente que é apaixonado por condomínio, a palavra é essa, poderia ficar aqui conversando horas, mas eu agradeço demais a oportunidade, o convite, o jurídico diz que pode, ao Cobracon também. Vamos lá curtir mais as palestras que estão rolando, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Então fica aqui o meu agradecimento ao Reginaldo, à equipe da Abrasconde e para a gente não perder o hábito, até aqui no terceiro Cobracon, o jurídico diz que pode.